Olá, meu nome é Ricardo Takahashi, o Taka. Estou na quadra com Silvio Bastos. Bom, aqui agora, aproveitando mais uma vez aqui o SP Open, um convidado que eu, como já venho falando, um daqueles que já merecia estar aqui há muito tempo comigo e conseguimos finalmente. Ricardo Takahashi, contar um pouquinho da história dele, do envolvimento dele com o tênis. Bem-vindo, Taka, bem-vindo, prazer. Obrigado. É um prazer estar participando aqui com você também. Não vi a hora de você me convidar, mas chegou a hora. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é a tradicional de todos. Como, por quê, quando o tênis entra na sua vida? Bom, o tênis entrou na minha vida por conta do TCC da faculdade, né? Então eu queria fazer fisioterapia esportiva e na época, isso em meados de 2000, não tinha muita coisa assim na literatura que associava a lesão com esporte, né? Mas tinha lá tênis elbow, né? O famoso tênis elbow. E aí eu falei, putz, vai ser sobre isso que eu vou fazer o meu Mas TCC. você não jogava? Não, não jogava, né? E aí teve um congresso em São Paulo de medicina esportiva. Eu me inscrevi, fui lá assistir, aí tinha um médico falando sobre tênis. E eu falei, nossa, vou pegar esse cara para ser meu orientador. Fui conversar com ele depois da palestra dele, ele falou, me procura lá na Escola Paulista e a gente conversa na semana que vem. Aí eu procurei, ele me orientou, e assim, para coleta de dados do TCC, eu tive que acompanhar o circuito juvenil, que Uhum. na época era o Credit Card, Mastercard, Sim, e do o Neco e do circuito, Danilo. isso, e o circuito Banco do Brasil, para fazer a coleta. E aí o pessoal acho que percebeu que havia uma necessidade de ter alguém para orientar as Porque na época não crianças. tinha, Não né? Não tinha, tinha não um tinha, acompanhamento de fisioterapeuta profissionalmente ali. não O que às tinha. vezes acontecia, um clube tinha um departamento médico que Né? emprestava, mas acompanhando não Não, tinha. acompanhando não tinha, então eles perceberam essa necessidade, né? E me convidaram. E aí eu comecei a viajar no circuito e aí foi natural, juvenil, aí depois o profissional, Você acabou acompanhando os eventos da Try, né? Na sim, época. da Traesporte e da Octagon, né? Então Aham. eu fiz todos os Brasil Open no Sauípe e aí assim foi natural até chegar na Copa Davis. E aí foi, né? Um caminho natural para assim, é o que eu digo para os físios novos que existia oportunidade, né? E eu acho que ainda existem, mas foi um momento oportuno para poder aproveitar essas oportunidades. Eu acho que você foi muito, você simplificou um pouquinho, né? As oportunidades, mas eu acho que as oportunidades, elas são aproveitadas por quem tem competência para, naquela oportunidade, pegar ela e saber, olha, esse é o meu momento, né? E você teve isso. Mas vamos pegar assim, desde o início para ter uma trajetória assim. Uhum, Como é que foi você ali para se preparar para o TCC? Você fala que começa nos torneios juvenis. sim. Como é que é você chegar com uma molecada ali de 12, 14, 16, que mal tem conhecimento do próprio corpo e você ter que estar ali muito mais até, eu acho que do que cuidando, mas até orientando, né, o que fazer. Como Uhum. é que é trabalhar com essa molecadinha pequenininha, você ali ainda recém-formado, se formando na faculdade? Isso é. Foi difícil no começo, né? Então, hoje ainda é difícil, eu diria. Então, é lidar com as crianças, aí tem os pais, tem a equipe. Então, assim, existe ainda um certo nível de desinformação, né, sobre a importância, né? Então, os juvenis que podem viajar, jogar torneios internacionais, grandes lãs juvenis, eles têm essa oportunidade de ver os melhores Uhum. trabalhando e falar, poxa, né, eu talvez esteja faltando isso para mim, né? Então, no passado era mais difícil. Então, nessa coleta de dados, ficava de branco, né? Pagava um mico, né? Todo de branco e atendendo os meninos Mas tudo esse sujo de de branco, saibro. numa espécie de ter mais credibilidade por você estar de branco? Talvez sim, mas era como a gente se vestia antes, né? Então Aham. hoje o fisioterapeuta que trabalha com esporte já usa roupa Já passou, esportiva né? também, Já. já passou dessa época Aham. de jaleco, roupa branca. Então eu chamava as crianças para fazer a coleta e aí, né, naturalmente, um tinha uma queixa, outro tinha outra e você acabava ajudando. Então Uhum. eu fui aprendendo, né, sobre o processo também, porque era recém-formado. Então, juntos, todo mundo foi se desenvolvendo, mas tinha uma físio, tá? Que a Silviane Vezani, não sei se De Porto você, Alegre, de Porto Alegre, que foi da isso, CBT e da Copa Davis. isso. Então, ela chegou a trabalhar, então ela foi precursora, né, de um físio trabalhar com tênis, e eu tive a oportunidade de conhecer ela através da nossa sociedade, né, que é a Uhum. SONAF, e então, assim, foi também uma facilitadora do Uhum. processo.
O que eu, assim, voltando atrás no tempo, né? Quando eu começo, sou bem mais velho que você e cheguei bem antes, não existia o treinador, o coach, né? Você tinha o professor de tênis que dava aula no clube, dava aula para o menino começava a viajar e não existia a cultura, né, desse processo de treinamento de competição de alto rendimento. E aí, aos poucos, a minha geração de treinadores começou a acompanhar jogadores. Mas não passava na cabeça de ninguém que você tivesse uma equipe, que você tivesse um time para você poder acompanhar. E aí o primeiro que entra é, obviamente, o treinador, né? Nessa sequência vem o preparador físico e aí depois vem o fisioterapeuta. Mas isso é um processo de aceitação de uma cultura que você tem que ter um time, porque tudo isso trabalhando em conjunto, você vai fazer com que o atleta se desenvolva mais. Como é que você vê, ou como é que você sentiu a entrada da fisioterapia como uma coisa, acho que necessária para o processo do jogador? Porque você chegou muito no início dela e as pessoas não tinham muito esse entendimento que, na verdade, ali era até talvez uma prevenção. E, obviamente, se havia uma lesão, né, esporádica, você ia na lesão, mas o trabalho, eu acho que principal de vocês é prevenir que a lesão aconteça para que você tenha um jogador sadio para que ele jogue, performe o ano inteiro. Como é que foi esse início de mudança de cultura mesmo? Que eu acho que o brasileiro não tinha esse entendimento. Eu comecei com a coleta de dados, depois eu comecei atendendo em torneios juvenis, aí torneios profissionais, até Copa Davis. Então, o nosso papel no circuito foi de apagar incêndio, né? Apagar fogo e incêndio, entendeu? Então era resolver o problema na hora. E essa cultura do fisioterapeuta acompanhar o atleta, de fazer um trabalho preventivo, tá? Ela está ainda caminhando, eu Você diria. ainda acha que você está nesse... Sim, ela está caminhando. Então, por quê? Eu acho que tá certo que muita coisa mudou, então existe muito mais investimento hoje, consciência, mas ainda, na minha opinião, o atleta brasileiro, isso falando de todas as modalidades, ele encara a equipe como um custo, não como investimento. Sim. Então, assim, enquanto eles não mudarem esse mindset, falando, não, eu preciso ter um físio que me conheça, e conhecem as minhas necessidades e vai estar lá o tempo todo comigo, se eu precisar ele vai estar lá para ajudar e não apagar fogo, talvez isso mude um pouco o cenário, né? Essa, na verdade, eu acho que é o papel do time, né? Eu acho que talvez possa até ter mais pessoas, mas basicamente essas três pessoas, né? De treinador, preparador e físio, né? Porque vocês em conjunto conseguem traçar uma linha, né? Fazer exatamente o trajeto, né? Que o atleta tem que percorrer para chegar na performance e no alto rendimento da melhor maneira possível. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Se você não conhece dentro, né, da limitação de um atleta, que você vai conhecer, você não dá para ter num dia, por exemplo, hoje eu vou fazer impulsão vertical com um atleta que está com um problema na panturrilha. Você não é o dia para fazer aquilo. E você vai poder estar ali falando, olha, hoje não é o dia para você fazer esse treinamento baseado no saque. De repente faz uma outra coisa ou não treina hoje, para não ter um problema agravado, né? E isso, infelizmente, pelo que você está falando, ainda não é uma realidade. Não é. Infelizmente não, mas assim, você me conhece, né? E aqui Há 25 anos, há 25 anos mais ou menos, né? Então aqui no São Paulo Open foi uma oportunidade de encontrar velhos amigos, né? Então desde essa época de 2000 para cá, e que eu me senti assim muito lisonjeado porque as pessoas me respeitam pelo trabalho, pelo profissionalismo, mas assim, a gente continua nessa briga diária de poder convencer. Então, assim, para você tá claro que precisa, né? Para algumas pessoas também tá claro que precisa. Não, há muito tempo para mim tá claro que E precisa. aí, ainda hoje, a gente precisa convencer, entendeu? Convencer as pessoas que é necessário. Então, não sei quando que vai mudar, mas felizmente, né, eu trabalho com a Luísa, e a Luísa é uma atleta que valoriza muito a equipe, né, valoriza sempre ter alguém junto com ela para poder ajudar no processo. Então, pode ser uma vitrine, né, a partir de agora, para todo mundo começar a enxergar um pouco melhor, né, ou aceitar mais essa condição aí de uma equipe multidisciplinar. Eu lembro, primeira vez de te encontrar, você falou dos juvenis. Sinceramente, eu não lembro de você. Eu estava ali com meninos e meninas, mas eu não lembro de você nos circuitos dos juvenis. Mas eu lembro você claramente, a primeira vez que vem na minha cabeça agora, você começou a falar, Campos de Jordão, Marcos Daniel, na maca todo dia ele tinha alguma coisa. Todo dia ele tinha alguma coisa e você era com a maior paciência do mundo, todo dia recebendo o Marcos, e obviamente eu ia junto, estava lá, ficava, conversava, e todo dia era algo aqui, eu puxava para cá, eu puxava para cá. E isso eu acho que era muito retrato
reflexo de você não ter o acompanhamento diário no time, de você ter uma pessoa que vai lhe prevenir. E eu falo que eu acredito muito nisso há muito tempo, que desde a minha equipe, quando eu trabalhava com competição, antes de eu começar a trabalhar na TV, eu tinha um fisioterapeuta que era preparador físico e fisioterapeuta. Tinha acabado de voltar da Holanda, trabalhou no Bayern, em Leverkusen. Não, Eindhoven. Trabalhou no time de futebol do Eindhoven e ele era de Niterói e ele veio para trabalhar com a parte de preparação física e ele falou assim, mas lá eu acumulava as duas funções. E foi o melhor momento meu do treinamento de competição, porque ninguém se machucava. Ninguém se machucava. Ele fazia, e obviamente por ser a mesma pessoa, ele fazia parte da preparação física e sabendo e respeitando a individualidade de cada atleta que ele tinha. E foi genial. A gente ficou 10 anos juntos, Rafael Ataíde, não sei se você ouviu falar, conheceu ele. Hoje exatamente eu não sei onde ele está, mas foi um momento que eu cheguei a ter 4 número 1 do Brasil jogando simultaneamente, de idade de 12, 14, 16, e realmente funciona. Não é seguramente uma despesa, não é. É um investimento que o rendimento faz com que você tenha resultado a longo prazo e que você tenha ranking a longo prazo, mas infelizmente, pelo que você está me falando, e para mim é até assustador, que ainda não existe essa cultura no Brasil entender que isso é realmente um investimento no próprio treinamento, né? Para você poder entender o limite do jogador que você tem e saber o que fazer, como dosar e que dia fazer o que vai fazer. Eu acho isso uma pena. Em cima disso que eu acabei de falar, que eu acabei falando demais, eu acabo falando mais do que vocês, na verdade não é essa a ideia. Você sente, né, que esse processo está caminhando para mudar, apesar de muita gente ainda ter esse pé atrás? Eu acho que sim. Esse evento é uma oportunidade para isso, né? Então, a Bia com a equipe dela, a Luísa com a equipe dela, infelizmente não são todos que têm uma equipe completa, mas é uma forma de começar a aparecer, as pessoas perguntarem quem é quem, e aí descobrirem que, né, a Bia tem uma equipe, que a Luísa tem, e os outros atletas também têm, para entender essa necessidade. Então, nós temos hoje a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, que também está fazendo esse esforço para integrar o profissional fisioterapeuta especializado em esporte, em equipe de futebol, em qualquer equipe esportiva. Então, assim, mas é uma batalha, né? Uma briga, envolve custo, envolve várias outras coisas, que aí, de novo, a gente precisa convencer as pessoas sobre a necessidade, entendeu? Do E profissional. eu acho interessante, porque se você pegar a molecada que está jogando, está começando, ela olha muito, se identifica com o João, Bia, Luísa, e não olha esse lado, né? Olha ali o que ele faz na quadra, mas não olha que todos eles em comum têm uma equipe e que nessa equipe, em todos eles, tem um físio que está ali preventivamente trabalhando e, obviamente, numa situação de emergência, está ali para cuidar. Então é uma maneira de pegar como exemplo e exemplo a ser seguido, né? Não exemplo a ser tipo, Ceará, não é o Ceará, todos têm. Sim, Né? sim. Você olha um banco de qualquer jogador hoje na TV, tanto masculino como feminino, tem uma equipe completa, né? Hoje tem, hoje sim, hoje é possível ver, mas é só os tops, né? Então, mas assim, existe um esforço, por exemplo, no circuito masculino, eu já vi bastante isso, deles pegarem lá 2, 3 profissionais e de Exatamente. se divide entre alguns atletas. E aí, Que era o que eu fazia, isso, aí exatamente. divide o custo, tá? Então, eu acho que assim, o atleta valorizando já é um começo. Falar assim, putz, eu preciso, mas eu não tenho dinheiro, se eu juntar uma galera, vamos fazer o trabalho, entendeu? Já, só que assim, talvez não seja também ainda o cenário ideal, né? Porque cada um tem uma necessidade, dependendo do nível do jogador, joga em horários diferentes, aí também, porque assim, qual que é a maior queixa, por exemplo, do tenista quando ele começa a ingressar no circuito profissional, nos grandes torneios? É que se ele precisar de um físio, ele entra na fila, Sim. espera e vai ficar esperando a hora dele. E ainda tem ali, né, uma fofoca que os físios da ATP, por exemplo, eles acabam dando prioridade para os tops, né? E aí você vai ficando ali de lado e aí o cara acaba desistindo, né? Fala, Até na físio tem ranking, né? não deveria, né? Não É. deveria, mas tem. E aí o pessoal acaba desistindo, entendeu? E aí acaba ficando sem. Aí isso acaba fazendo a diferença no final. Então é assim, nós, né, que estamos aí na batalha e existe a sociedade para ajudar, a gente está tentando fazer esse link, sabe? Então, assim, qualquer equipe, qualquer profissional que assistir essa entrevista e tiver precisando de um profissional,
pode até entrar em contato e a gente, com nossa rede de contatos, a gente consegue indicar alguém Uhum. que seja especialista, que tenha capacidade técnica para poder ajudar a equipe. E assim, a questão do custo é negociável entre eles, não vou entrar nesse Sim, é mérito, só uma intermediação, só né? uma intermediação para que você também não tenha qualquer pessoa, né, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Uhum. Então a gente consegue fazer esse filtro e poder ajudar melhor a equipe. Trazendo agora, acho que o teu momento presente, né? Você não trabalha mais em eventos, você não trabalha mais em torneios de tênis, né? Você tem a sua clínica, onde você, inclusive, alunos meus vieram para São Paulo para encontrar você, mas mais especificamente hoje você tem a Luísa, né? Com quem você vem trabalhando, inclusive viajando, né? Como é que é esse relacionamento com a Luísa? Como é que é estar no circuito com uma jogadora que está ali brigando pelos primeiras posições, jogando, daqui a pouco ela está aqui, você vai ter que ir para lá agora, daqui a pouco para fazer a semifinal dela, Uhum. mas como é que é você ter uma atleta de alto rendimento do tênis e o seu trabalho dentro disso? Ah, cara, para mim é um sonho, entendeu? Porque mesmo nessa época que eu fazia Brasil Open, Rio Open, né, e Copa Davis, né, eu não tinha tanta oportunidade como eu tenho hoje, né, que a Luísa está me dando, de poder ir para os Grandes Slams, Masters, os principais torneios. Então, para mim é a realização de um sonho, né? Então, assim, formada há 25 anos, 52 anos de idade, e é a realização de um sonho, né? Então eu sempre agradeço a Luísa por isso, Uhum. que ela é a pessoa que veio para me dar essa oportunidade para fechar o meu ciclo, né, como fisioterapeuta no tênis com chave de ouro. E então assim, é muito leve trabalhar com a Luísa, é uma pessoa agradável de lidar e ela sabe o papel dela, né, como atleta, como representante do país no tênis feminino e valoriza muito o nosso trabalho. Então, é muito gratificante, eu poderia dizer assim. E a minha esposa hoje, ela entende, né, que tudo isso faz parte da realização de um sonho pessoal e profissional. Uhum. E ela me apoia muito, minha esposa. Então, assim, eu, eu só vou parar quando a Luísa falar, não dá mais. Uhum. Quando ela me dispensar, mas assim, a minha ideia é seguir ajudando não só a Luísa, mas outros atletas que possam vir na sequência, para a gente poder, né, não só representar o tênis do país, né, e eu, como fisioterapeuta, representar a Uhum. profissão aí da melhor forma possível. Para a gente fechar, né? Eu, acompanhando sempre você, me manda mensagem no meio das transmissões, manda foto, print, marca, enfim. Mas você também com outros esportes, né? Você se envolveu fazendo o seu trabalho, mas também vela, se não me engano, Aham. automobilismo também, né? Qual é a diferença de você lidar com profissionais de esportes diferentes dentro daquilo que você vem fazendo? Cara, não tem nenhum, não deveria ter diferença Uhum. quando a gente trata, né? Então, quando a gente avalia o indivíduo, né, todo mundo é muito parecido. Quando a gente trata o indivíduo também, não tem diferença. A única diferença é na transição do esporte. Então, por exemplo, no tênis, a gente hoje eu me considero, né, um expert no tênis, porque a gente aborda o todo do tênis, não só a parte técnica, equipamento, etc. Então, facilita muito a minha vida quando a gente trata um tenista, Uhum. no caso do Até Robert. porque você joga também, né? Eu tento, né? Eu Não, tento, você joga. eu Eu tento não, eu não, jogar. eu não sei se você veleja, mas você joga muito melhor do que você Não, veleja, com eu imagino. certeza. Então, O Robert, né, o aham, Scheidt, ele jogava tênis, ele sim, jogou sim. tênis juvenil, então ele Jogou bem, jogou bem. jogou bem, né? Então nas horas vagas ele gosta de jogar tênis. Então com ele lá a gente falava mais de tênis do que vela, De vela. né? O Rafael Suzuki, que é um piloto da Stock Car, ele chegou até o nosso serviço também porque ele estava sentindo uma dor no ombro jogando tênis, Olha só. né? Então assim, o tênis, Aham. né, então ele contribui com tudo isso. E hoje eu trabalho com o Lucas Salles, que é da Porsche, um piloto da Porsche, não joga tênis ainda, Mas mas você vai convencer ele. vamos tentar. A filha dele estava começando a jogar tênis, mas vamos ver se ele entra nesse meio também. Mas assim, de forma geral, o mais importante para nós, né, nessa questão da avaliação do tratamento, é depois entender a necessidade. Então, isso a gente faz, tá? Uhum. Então, eu converso com o técnico, o engenheiro, o mecânico, para entender a necessidade do piloto para falar assim, putz, ele precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo. Então, Uhum. é importante que a gente tenha essa visão também. Bom, Taká, obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, parabéns. Isso aqui nada mais é do que uma maneira de mostrar
pessoas que através do tênis, né, o quanto o tênis é amplo, o quanto o tênis é abrangente e que de milhares de maneiras possíveis a gente consegue ter espaço para que o tênis traga mais pessoas competentes e ajudem dentro da quadra as pessoas chegarem no seu melhor versão, na sua melhor forma de atingir o seu máximo. Parabéns pela tua trajetória, obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Aqui um pouquinho da história, um pouco, né? Na verdade, a gente conta sempre um pouco, e se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem procurar ele, que ele vai poder estar ali disponível para vocês. Parabéns. Obrigado, eu agradeço o convite, a oportunidade. É sempre importante estar participando e para poder ajudar um pouco e as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E também obrigado por estar sempre divulgando aí a fisioterapia nas transmissões, Essa é a ideia. que é uma forma também das pessoas, né, ouvirem e falar, nossa, né, e também entender essa questão aí da equipe multidisciplinar para um atleta. Perfeito, pode ter certeza que você pode contar isso, porque na verdade não é, pelo taca, é pelo que eu realmente acredito, e sei, obviamente, da sua competência como profissional, mas da importância do fisioterapeuta, que é, eu acho, fundamental, porque eu tive essa experiência comigo, dentro da minha equipe, que hoje eu não tenho mais, mas o quanto foi diferente o resultado que a gente teve tendo ali um fisioterapeuta diariamente. Parabéns por tua trajetória, por tudo que você vem fazendo. Pessoal, Obrigado. Ricardo Takahashi, aqui contando um pouquinho da história dele. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.